Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós louvamos ao Senhor por mais esse dia, por sua graça e sua misericórdia sobre nós, pelo privilégio de poder estar na sua casa para render graças ao seu nome, bendizê-lo porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos. Vamos abrir no capítulo 1 e nós vamos ler os versículos de 21 até o 34. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, por esta palavra tão graciosa que nós acabamos de ler. Palavra que nos mostra o Senhor agindo de maneira poderosa, de maneira grandiosa, quando no teu ministério, Senhor, pessoas precisavam do auxílio e do socorro do Senhor. Nessa noite, ó Deus, nós nos reunimos nessa casa para adorar o teu nome, porque o Senhor é Deus grandioso, soberano e que domina todas as coisas. E nesse teu poder, nessa tua grandeza, na tua glória, Senhor, nós pequeninos nos refugiamos e nos apresentamos diante do Senhor em dependência, pedindo para que o Senhor trate os nossos corações, que o Senhor fale aos nossos ouvidos, que o Senhor faça a sua palavra fazer diferença em nós, que nesse momento nós não sejamos apenas um mero transmissor da tua palavra, mas um instrumento do Senhor para falar aquilo que o Senhor deseja para a glória do seu próprio nome. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja exaltado na sua palavra. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos em dias em que o cenário atual brasileiro é de uma expressiva falta de credibilidade. As nossas autoridades, as autoridades que foram constituídas em nosso país
para governar, para nos dar o entendimento de que nós estamos seguros, perderam a credibilidade por diversos fatores, porque nós vemos que não existe um compromisso mínimo, nem com a lei que rege o nosso país, a nossa Constituição Federal, e nem um compromisso moral de se cumprir aquilo que como cidadão nós deveríamos fazer. E isso tem provocado na nossa sociedade um sentimento de abandono, isso tem provocado um sentimento de revolta, a ponto de não confiarmos em mais ninguém. Nós olhamos para o cenário que nós estamos vivendo e não sabemos se devemos dar de fato crédito ao que está sendo dito. Às vezes é um amigo que nós estamos e temos uma relação de muitas e longas datas, mas às vezes nós desconfiamos da sua palavra, porque nós vemos uma corrupção tão grande dentro desse conceito de credibilidade na autoridade das coisas que se diz ou que se faz, que nós acabamos colocando dúvidas sobre determinadas situações. E é certo que essa crise de confiança na credibilidade na autoridade das pessoas não começou agora. Ela é fruto de um entendimento de que o pecado se apossou da vida do homem de uma maneira tal, que ele agora passa a ter uma família desestruturada, ele passa a viver uma vida desenfreada no que diz respeito à moralidade, ao ponto de agir de maneira insana e de não enxergar um palmo na frente do seu nariz. Essa é a realidade que nós vivemos. E no texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver Marcos trazendo ou falando acerca de um homem, mas de um homem que tinha autoridade nas coisas que ele falava, nas coisas que ele fazia. Marcos registrou que a autoridade de Jesus era vista nas suas atitudes. As palavras dele, aquilo que ele ensinava, era visto pelas pessoas como algo não só com autoridade, mas com credibilidade. Ele tinha autoridade sobre espíritos imundos e também tinha autoridade para restabelecer a saúde e a vida novamente daqueles que ele compadecia. Uma das características, inclusive, do Evangelho de Marcos é trazer à tona essa ideia da autoridade de Jesus Cristo. Ele mostra dentro do livro 18 milagres de Jesus, mostrando como o Senhor, com autoridade, ele fazia com que pessoas deixassem de sofrer por conta da situação em que estavam vivendo. Além dos inúmeros relatos sobre expulsão de demônios que há no livro de Marcos, as palavras de Jesus eram vistas e colocadas por Marcos como palavras autoritativas. E ainda hoje, queridos, nós, embora não tenhamos a capacidade de ver fisicamente a presença de Jesus em nosso meio, nós sabemos por meio da sua palavra, que é autoridade para nós como igreja do Senhor, entendemos que Ele está presente em nosso meio, e que essa autoridade que foi direcionada lá no passado, continua ainda em vigência em nossos dias. Nosso Deus age com autoridade ainda hoje, e nós vemos que tanto na igreja, ou na questão social, ou universal, o poder ainda está, ou permanecerá nas mãos do nosso Senhor, porque a Ele foi conferido toda a autoridade, todo o poder, e nós podemos, olhando para as Escrituras e crendo nas Escrituras, entender que essa manifestação de autoridade continua presente, porque nós vivemos e entendemos que Jesus continua sendo o Senhor de todas as coisas. E é pensando
nessa ideia, nesse foco de privilégio que Marcos traz para a gente, de poder perceber essa autoridade de Jesus, que eu queria meditar com vocês pensando nesse tema, maravilhados com a autoridade de Jesus, porque foi assim que aqueles irmãos no passado viram as ações do nosso Senhor. Eles não olhavam apenas para Jesus como um profeta apenas, embora muitos viam como profeta, mas eles viam em Jesus uma autoridade diferenciada. E não tem aquele que olhe para Jesus que não se maravilhe com a autoridade que ele representa. E daí nós nos perguntamos, olhando para o texto, quais são os aspectos da autoridade de Jesus que o diferenciava dos demais no seu ministério. E o primeiro aspecto que nós vemos aqui no versículo 21 e 22, mostra que ele era aquele que tinha autoridade naquilo que ele fala, ou naquilo que ele falava. Nós vamos perceber, irmãos, que Marcos, do versículo 21 em diante, até o 34 pelo menos, Marcos está narrando um dia inteiro de Jesus. Se você observar bem, ele vai falar do momento na sinagoga, depois ele vai dizer que eles saem da sinagoga e vão para um determinado lugar, e aí no cair do sol, se referindo a esse dia inteiro, que era um dia de sábado. Então nós vamos perceber que esse dia foi um dia longo, onde diversas coisas aconteceram, e Jesus estava entrando na cidade de Cafarnaum, e indo para a sinagoga para ensinar. O que de imediato nós percebemos com esse registro é que Jesus aqui é visto como um homem judeu que participava ativamente como expositor das Escrituras do Antigo Testamento. E essa tarefa que Jesus estava desempenhando aqui em ensinar na sinagoga, não era uma tarefa dada para qualquer uma pessoa. Apenas os escribas, homens que eram dotados de habilidade com a lei de Deus, era que tinham a permissão para ir à frente, abrir as Escrituras, ler as Escrituras e explicar as Escrituras. Embora na sinagoga, todo judeu homem, ele poderia, e principalmente na ação do Bar Mitzvah, que era quando ele se tornava um homem judeu, ele poderia ir à frente, abrir a Bíblia, e como homem judeu, ele fazia uma leitura do texto, o que nós vemos também com Jesus, quando ele ainda era adolescente, no registro da palavra do Senhor. Mas aqui o texto está mostrando que Jesus não estava indo com esse foco, ele estava indo para ensinar as Escrituras lá na sinagoga. E fica claro, aqui quando nós olhamos para o texto, a forma como os ouvintes de Jesus ficavam quando ouviam as palavras que ele proferia. Veja o que é que o texto diz. Depois, entrando em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade. Vejam que eles se maravilhavam com a doutrina que Jesus ensinava. E Jesus não estava ensinando nenhuma doutrina nova ali. Ele estava ensinando a lei do Senhor, a lei de Deus, a mesma que era ensinada pelos escribas e por aqueles outros mestres que ali estavam. Mas eles se maravilhavam e compararam Jesus com esses outros mestres que estavam ensinando a lei do Senhor, porque agora as palavras de Jesus eram proferidas com autoridade, eram palavras que vinham com imponência. E o que significava isso? Significava que Jesus possuía uma maneira legítima, com poder, com competência, com influência, prestigiando de fato aquela palavra que ele estava dirigindo para o povo. E nós vemos que para que as suas palavras fossem vistas de fato com credibilidade e obediência, Jesus não faz absolutamente nada de diferente, ele apenas expõe as Escrituras fielmente. Isso leva a gente a pensar em algo interessante, que assim como nos dias de hoje, lá atrás, o povo estava vivendo um momento onde a autoridade na ministração da palavra era algo que estava em falta no povo. Vejam que eles iam para a sinagoga, ouviam os mestres,
Mas quando Jesus fala, a identificação com Jesus é: esse homem que está falando, ele fala diferente, ele fala com aquele que tem autoridade diferente dos demais. Percebam que aqui há um registro de que há um problema com a autoridade dentro do meio em que eles estavam. E a finalidade de Jesus, quando vai falar na sinagoga, além de expor verdadeiramente o texto, era para trazer de volta algo que também havia sido perdido, pois a credibilidade nas suas palavras trazia notoriedade, resgatando alguns princípios básicos necessários quando se lia e quando se expunha a palavra do Senhor. Jesus mostrava a imutabilidade de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus, e mostrava tudo isso com autoridade, mostrando que aquela palavra, desde o princípio, continuava sendo a mesma. Então esse princípio de autoridade na palavra é visto aqui nesses 2 versículos. E irmãos, venhamos e convenhamos, é disso que nós precisamos nos dias de hoje. Nós temos aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo um número enorme de pessoas que falam. Nós temos um número enorme de pessoas que arrebatam ouvintes de todas as classes sociais, de vários níveis diferentes de idade. Porém, embora essas pessoas tenham um belo discurso, essas pessoas têm uma habilidade em oratória e um potencial dialético magnífico, nessas pessoas está faltando aquilo que é primordial na fala, que é a autoridade. Ao ponto de que as pessoas que ouvem, elas escutam, mas não aprendem absolutamente nada. Elas entram vazias e saem vazias da mesma forma que entraram. Nós assistimos e ouvimos e ouvimos e ouvimos, mas parece que esse ouvir não faz diferença, porque são palavras bonitas, mas vazias. São palavras filosóficas, são palavras que nos levam a um pensamento que a gente até se perde no meio do caminho, porque não sabe mais nem o que é que a pessoa está dizendo. E no final das contas, essas palavras não produzem mudança, não produzem transformação de vida. Mas nós, queridos, podemos descansar sabendo que os nossos ouvidos, quando estão voltados para Jesus, imediatamente ao ouvir a sua voz, por meio da sua palavra, não há como não nos maravilharmos com a autoridade que Ele profere nas verdades sagradas. Jesus, mesmo não sendo Ele diretamente que profere essas palavras, nós olhamos, lemos e entendemos e captamos isso pelo Seu Espírito, mas mesmo assim, nós percebemos a autoridade naquilo que está registrado, naquilo que o Senhor deixou, porque é cheio da sua autoridade. Então não há como não nos maravilharmos com a autoridade de Jesus. E existem aspectos aqui no texto que nos mostram essa autoridade de Jesus que o diferenciava dos demais. E esse primeiro aspecto, a autoridade naquilo que Ele fala, é um princípio básico, porque as palavras de Jesus eram diferenciadas. Um segundo aspecto é que também há autoridade de Jesus sobre toda a criatura. Vejam que os versículos de 23 a 28 vai mostrar Marcos registrando, trazendo a informação de que Jesus tem autoridade sobre toda a criatura. Agora Marcos traz uma informação interessante. Vejam que Jesus ainda está na sinagoga, e estando na sinagoga, chegava um homem possesso de espírito imundo, e ao olhar para Jesus, ao ver Jesus, esse homem brada, reconhecendo a autoridade de quem estava diante dele. Veja que o texto fala exatamente assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Veja que o primeiro brado não foi de reconhecimento,
O brado desse espírito imundo que possuía esse homem era uma indagação afirmativa, querendo dizer que não tinha nenhuma relação com aquele Jesus, com aquele que estava diante dele. Veja que o texto diz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Ele automaticamente se desliga, se desvencilha de qualquer relação com Jesus. Isso é muito bom no texto, está registrado para nós, porque a gente vai ver que no futuro, olhando para outros textos, a autoridade de Jesus é questionada por alguns, dizendo que ele fazia parte, junto com esses espíritos imundos, e que ele expulsava os demônios por Belzebu. E aqui o texto mostra que não existia nenhuma relação de Jesus com esses espíritos imundos. Ou seja, Jesus está mostrando aqui que não tem relação nenhuma com o pecado, não tem relação nenhuma com aquilo que é do seu princípio, da sua natureza. Mas aí ele mostra um segundo momento, depois que ele dá este brado de recusa de estar na presença de Jesus, reconhecendo a autoridade daquele que está diante dele. Ele diz: bem sei quem és, o Santo de Deus. Veja que o reconhecimento agora desse espírito que possuía esse homem era de olhar para Jesus e reconhecê-lo como um santo, o Santo de Deus. E o que é interessante é que essa expressão, ela leva a gente a um entendimento, a princípio, de que Jesus herda a autoridade de Deus, e por ele, Deus ser santo, Jesus manifesta essa santidade de Deus diante de toda a sociedade. Mas o texto aqui, ele traz para a gente um entendimento um pouco mais profundo, porque essa expressão, bem sei que és o Santo de Deus, é um reconhecimento de que Jesus era santo igual a Deus, mostrando que a autoridade de Jesus era a mesma autoridade de Deus, no que diz respeito à questão da santidade, da glória, da majestade, do poder e da autoridade. Então, aquele espírito imundo reconhece a autoridade, a santidade de Jesus, como sendo a santidade do próprio Deus. E Jesus imediatamente mostra que de fato ele é aquele a quem aquele espírito estava dizendo que ele era. E automaticamente Jesus repreende o espírito, mandando-o calar e sair daquele homem. E foi o que aconteceu quando nós lemos aqui o versículo 26. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Vejam a autoridade de Jesus. Toda a criação, toda a criatura se submete à ordem do nosso Senhor. E o versículo 27 é um indicador dessa autoridade, porque no versículo 27, a gente percebe agora que todos que estavam naquele momento se admiraram, ao ponto de perguntarem entre si: o que vem a ser isto? Aquelas pessoas não estavam acostumadas a ver aquilo, elas não estavam acostumadas a ver tanta autoridade vinda de um homem que expunha a verdade de Deus. Eles se admiraram ao ponto de perguntarem: o que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. O que mostra que Jesus tem poder sobre toda criatura, seja homem, seja espírito, ou qualquer outra forma de criação, elas estão sob o domínio de Jesus. Quando Jesus fala, toda a criação lhe obedece, pois ele tem autoridade e poder. E a gente percebe que isso não fica guardado naquele lugar, porque depois desse momento, a fama da autoridade de Jesus corre de maneira célere, acelerada a todas as cidades circunvizinhas. Queridos, todos, sem exceção, diante de Jesus,
precisam ou devem se dobrar por conta da sua autoridade. Talvez até você se pergunte: mas onde está essa autoridade que hoje eu não consigo ver? Quando eu olho para o texto, quando eu olho para algumas passagens, alguns registros, eu posso ver a grandiosidade e a autoridade de Jesus no seu ministério. Mas e hoje? Onde é que eu vejo isso? E antes de mais nada eu quero dizer que não precisa ir para a Universal para ver não, tá, irmãos? A resposta é muito simples, e ela é dada dentro da própria palavra do Senhor. Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele concede, Ele confere autoridade àqueles a quem Ele escolheu para servir. Vejam, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 1 e 2. Por favor, Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2. Você vai ver nesse texto que Lucas registrou onde está essa autoridade nos dias de hoje. Ele começa falando no versículo 1 e no versículo 2, dizendo o seguinte: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Perceba que Jesus não guarda essa autoridade para si, mas Ele confere essa autoridade aos seus discípulos, dando a eles a autoridade para fazer as mesmas coisas que Ele fazia. E quando nós vamos, agora adiante um pouquinho, vamos lá para o capítulo 24 de Lucas, lá no último capítulo do livro, no versículo 49, e você vai ver Lucas registrando a seguinte expressão. Ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está dizendo que essa autoridade e esse poder estará sobre aqueles que obedecem a sua palavra. E a gente dá um pulinho e vai para o livro de Atos, no capítulo 1 e no versículo 8, e nós vemos aqui o próprio Jesus, quando estava subindo de assunto aos céus, dirigia algumas palavras para os seus discípulos que nós conhecemos de cor. O que é que Jesus diz no versículo 8 do capítulo 1 de Atos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e até os confins da terra. O próprio Jesus concede autoridade e poder aos seus discípulos. Isso significa que essa autoridade está instalada sobre homens e mulheres que se submetem ao Senhor. Aqueles que são discípulos do Senhor e que querem satisfazer a vontade do Senhor, esses que seguem a Jesus como Senhor das suas vidas, são pessoas dotadas de autoridade, porque nelas habita o Espírito Santo de Deus. Ou seja, essa autoridade, irmãos, está sobre cada um de nós aqui nessa igreja. Sobre cada um de nós que temos a responsabilidade de dar continuidade ao serviço do reino. Então nós nos maravilhamos com essa autoridade de Jesus, porque primeiro Ele mostra ela naquilo que Ele fala, mas Ele também mostra essa autoridade sobre toda criatura, e dando às suas criaturas eleitas essa mesma autoridade que estava sobre Ele. Mas aqui há também uma terceira autoridade, um terceiro aspecto dessa autoridade de Jesus que o diferenciava dos demais, porque Ele tinha autoridade para restabelecer uma vida saudável para todos aqueles que vinham em busca de socorro. Versículos 29 ao 34, nós vemos que no versículo final do texto,
o versículo 28, essa fama de Jesus corre de maneira veloz pelas cidades. E agora, nesse momento, Jesus está saindo da sinagoga e está se dirigindo à casa de Simão e de André. E Jesus, quando se dirige à casa desses irmãos, lá ele encontra a sogra de Simão, acamada e com febre. Mas sabendo da autoridade e do poder que Jesus tem, eles falaram para Jesus a respeito dessa mulher, é o que diz o texto. Eles falaram da condição em que ela estava. E o texto nos diz que Jesus se aproximou dela e a toma pela mão, e imediatamente a febre deixou, e logo essa mulher estava a servir a todos naquela casa. Se você parar para perceber, agora Jesus não está usando a palavra como algo de autoridade. Ele não está usando o poder que tem diretamente para dizer para um espírito imundo: sai dele, e o demônio lhe obedecer. Agora Jesus mostra uma autoridade diferenciada. Jesus, ele não usa a palavra, mas ele se apieda, e a sua autoridade é vista com uma ação de misericórdia. Jesus vai até onde aquela mulher estava e a pega pela mão. Perceba que agora Jesus mostra autoridade sentindo aquilo que ela estava sentindo. Se nós olharmos para Jesus, ele é um homem, e nós entendemos isso na sua palavra, que se identifica com as nossas fraquezas e as nossas dores, e ele tem autoridade para falar sobre isso, porque ele estava muito próximo daqueles que sofriam de fato. Jesus não tinha autoridade simplesmente porque falava bem sobre a verdade, mas porque ele se compadecia, estando tão perto, que ele sabia e sentia as dores que o outro sentia. A autoridade de Jesus era uma autoridade prática, diferente da autoridade que nós vemos nos nossos dias, principalmente daqueles que agora estão governando, no nosso estado ou no nosso país, que só se aproximam das pessoas quando querem ser eleitos, querem o voto das pessoas, e aí aperta a mão de todo mundo, e só Deus sabe o que é que ele faz com a mão dele, depois que ele termina de apertar a mão do povo. Mas Jesus não era assim. A autoridade de Jesus vinha de uma íntima relação, de sentimento, de piedade daquelas pessoas que estavam a sofrer. Jesus tomou aquela mulher pela mão, e a febre a deixou. E ainda, dentro do texto, você vai ver agora versículo 32 ao 34, que no cair da tarde, quando o sol já está se pondo, no dia de sábado, trouxeram a Jesus enfermos e endemoniados, e eles trazem para Jesus não por acaso, eles trazem para Jesus porque sabia que ele tinha autoridade para mudar a condição daquelas pessoas, porque se não fosse assim, quem iria perder tempo com Jesus? Mas Jesus era diferente e tinha autoridade e poder para restaurar a vida daquela cidade, daquelas pessoas, ao ponto que no versículo 33 mostra que toda a cidade estava reunida à porta de Simão e de André. Você imagina o que é isso? Uma cidade inteira na porta de uma pessoa, esperando que aquela pessoa que está lá resolva e trate do problema que aquelas pessoas estavam sentindo. Eles sabiam que Jesus tinha autoridade para expulsar os demônios que estavam sobre aquelas pessoas. Eles sabiam que Jesus tinha autoridade para trazer uma vida saudável novamente àquelas pessoas que não tinham mais solução para o seu problema. Irmãos, quando nós observamos nos dias de hoje, é muito óbvio nós dizermos que nós não conhecemos muito bem a vida de todos os que estão aqui. Eu, por exemplo, conheço pouquíssimos, e fora desse recinto é que eu não conheço mesmo, eu conheço os irmãos mais aqui nesse momento.
Mas eu não tenho dúvida que, mesmo não conhecendo pessoalmente e intimamente vocês, que todos que estão aqui gostariam de ter uma vida saudável, uma vida longe de enfermidades, uma vida longe de perturbações mentais, uma vida longe de angústias causadas por pecado ou por problemas que cercam vocês. E eu sei também que não existe nenhum outro nome e nenhuma outra pessoa que possa solucionar ou possa nos capacitar a atravessarmos essa jornada aqui com mais autoridade do que Jesus Cristo de Nazaré. Nós não temos ninguém mais a quem recorrer, nós só temos o Senhor. Sendo assim, irmãos, nós devemos nos submeter a essa autoridade de Jesus, pois Ele é poderoso para nos dar condições de termos uma vida de verdade. E olhando para todas essas informações que Marcos nos dá acerca dessa autoridade de Jesus, nós somos desafiados pelo próprio texto a entendermos algumas questões que são importantes para as nossas vidas. E uma delas é que nós precisamos entender que a palavra de Deus, hoje, como sempre foi, é autoridade em nossas vidas. Ela é a autoridade máxima para reger a nossa vida, pois ela vem do próprio Deus, e como ela vem do próprio Deus, ela tem a autoridade de Deus para tratar os nossos corações. Ela em nossa vida tem poder para ordenar e nos fazer obedecer, e nós podemos provar que ao obedecer nós colhemos os resultados de nos submetermos a ela. Não há esse que experimente a palavra, experimente a autoridade da verdade de Deus e continue vivendo a mesma vida que vivia antes, porque essa palavra transforma os nossos corações. Sendo assim, nós entendemos que a voz de Deus, a voz de Jesus, ela pode ser ouvida com autoridade quando nós lemos e quando nós expomos fielmente essa palavra. Nós estamos diante do próprio Deus falando para nós quando nos submetemos à sua palavra. Uma segunda verdade que esse texto nos traz é que essa palavra autoritativa, e é por ela que nós podemos enxergar isso, nos diz que não existe outro nome maior do que o nome de Jesus, e que é diante do nome de Jesus que todo joelho se dobrará, seja nos céus, seja na terra, seja embaixo na terra, e toda língua, segundo Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, versículo 10 e 11, vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso, irmãos, nos dá uma segurança tão grande, de que nós não devemos temer a nenhuma autoridade que se levanta contra o Senhor e contra aqueles que amam o Senhor, porque um dia, embora a autoridade de alguns tiranos que venham a se levantar contra a igreja do Senhor faça sucumbir muitos de nós, eles um dia estarão de joelhos diante do Senhor Jesus, e nós estaremos de pé diante deles. Isso nos dá a garantia de que contra o Senhor Jesus e contra aqueles que são seus, nada vai fazer com que nós nos separemos, porque a palavra do Senhor nos diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente,
nem as do porvir poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso nos dá garantia de que Jesus tem autoridade. E em terceiro lugar, eu queria que você pensasse nisso. Talvez você tenha recorrido a diversas pessoas, talvez você tenha recorrido a algumas instituições para resolver o seu problema. Talvez você tenha procurado até especialistas para tentar fugir do que hoje tira a sua paz. Mas mesmo tendo procurado pessoas, instituições, especialistas, você ainda continua sem solução. A sua vida ainda continua sem sentido, e talvez você se encontre desenganado e sem esperança. Eu espero que não. Mas se isso estiver acontecendo, a pergunta é: o que a gente faz diante de uma situação como essa? Irmãos, só existe uma saída: confiar no poder restaurador do Senhor Jesus, na autoridade dele de regenerar, de trazer vida e de dar paz àqueles que estão cansados e sobrecarregados. Foi o texto que nós lemos. Jesus ensina que quando nós acharmos e sentirmos que estamos com um fardo pesado, nós devemos recorrer a Ele, que é manso, humilde de coração, e nele a gente encontra descanso para as nossas almas. Só Ele, meu querido, pode trazer paz ao nosso coração aflito. Só Jesus pode responder às nossas súplicas. Só Jesus pode enxugar as lágrimas que nós molhamos o nosso travesseiro quando ninguém vê. Só Jesus. Só Ele que sabe o que nós estamos passando. Então, entenda, você não está sozinho. Com você está aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, o Senhor Jesus. Por isso, meu querido, você pode sair daqui nessa noite maravilhado com a autoridade de Jesus na sua vida. Só precisa escutá-lo. Você precisa crer e confiar, e no fim descansar, pois Ele cuida de nós todos os dias. Amém. Que Deus abençoe.